Isabela Camargo tem novidade quente para a gente. Acabaram de me avisar, ela que está em Curitiba, ela está só se posicionando. Isabela Camargo já me escuta? Acabaram de me avisar que Isabela tem notícia. Boa tarde para você, Isabela. O que você traz para a gente de novidade? Maria, boa tarde para você também, a todos que acompanham o Estúdio I. O juiz Sérgio Moro levantou parte do sigilo da delação do ex-ministro Antônio Palocci. Ele anexou o primeiro termo, anexo do ex-ministro, o termo número 1, naquele processo que investiga supostos repasses que o ex-presidente Lula teria recebido do Grupo Odebrecht. É aquela ação que envolve um terreno em São Paulo e também um apartamento vizinho ao imóvel do ex-presidente Lula. É uma ação que está na reta final, portanto, o juiz decidiu levantar o sigilo para que todos possam fazer as alegações com base já nesta delação que foi firmada pelo ex-ministro Antônio Palocci ainda no início do ano. Vale relembrar ainda que é uma delação que foi firmada com a Polícia Federal e não com o Ministério Público Federal e que foi chancelada por Porto Alegre, ou seja, pela segunda instância, pelo Tribunal Regional Federal, porque o ex-ministro Antônio Palocci, preso desde 2016, já tem uma condenação aqui na primeira instância. É um processo que já está lá para o julgamento dos desembargadores. Nós temos dois destaques deste termo, que tem aproximadamente 12 páginas, para mostrar agora. É um termo em que ele fala a respeito, segundo o ex-ministro Antônio Palocci, de como os cargos nas diretorias da Petrobras eram distribuídos. Nessa primeira página, ele diz assim: indagou ao colaborador se aquilo era verdade, tendo respondido efetivamente. Que então, as palavras são meio truncadas nos documentos, mas eu vou tentar explicando. Que então indagou ao colaborador quem era o colaborador Palocci, quem era a pessoa responsável pela nomeação dos diretores, e que o colaborador afirmou que era o próprio Luiz Inácio Lula da Silva o responsável pelas nomeações, que também relembrou a Luiz Inácio Lula da Silva que ambos os diretores estavam agindo de acordo com os parâmetros que já tinham sido definidos pelo próprio Partido dos Trabalhadores e pelo Partido Progressista. Esse é um dos trechos da delação. Nós temos mais um aqui na sequência. Segundo o relato do ex-ministro Antônio Palocci, Lula indagou a ele se aquilo era verdade, tendo respondido afirmativamente, que então indagou de novo ao ex-ministro Antônio Palocci quem era a pessoa responsável pela nomeação dos diretores e que o colaborador afirmou que era o próprio Luiz Inácio Lula da Silva o responsável pelas nomeações, que também relembrou a Luiz Inácio Lula da Silva que ambos os diretores estavam agindo de acordo com os parâmetros. Eu estou acabando repetindo um trecho aqui, eu peço desculpa para vocês, mas a continuação vem na sequência. Tem sido definidos pelo próprio Partido dos Trabalhadores e pelo Partido Progressista. Agora sim, que acredita que Lula agiu daquela forma porque as práticas ilícitas dos diretores da estatal tinham chegado aos seus ouvidos e ele queria saber qual era a dimensão dos crimes, bem como sua extensão. E também se o colaborador aceitaria a sua versão de que não sabia das práticas ilícitas que eram cometidas em ambas as diretorias. Uma espécie de teste de versão, de defesa com o interlocutor, no caso do colaborador e ele mesmo, o ex-ministro Antônio Palocci, que essa prática empregada por Lula era muito comum, que era comum Lula, em ambientes restritos, reclamar e até esbravejar sobre assuntos ilícitos que chegavam a ele, que tinham ocorrido por sua decisão. São trechos desse termo de delação do ex-ministro Antônio Palocci, portanto, que o juiz Sérgio Moro retirou o sigilo nesta ação. O ex-ministro Antônio Palocci, que está preso em Curitiba desde 2016, assim como o ex-presidente Lula, que também está preso na Polícia Federal desde o mês de abril. Nessa ação, eles respondem pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Maria, são as primeiras informações. Nós tivemos acesso a este documento agora, vamos ler com mais calma e trazer mais detalhes para quem está acompanhando a nossa programação. Maria. Isabela, posso fazer uma pergunta? Está gravado isso? Vão ser divulgados os vídeos do ex-ministro Palocci falando, revelando esses detalhes, ou é só documento escrito? Ao que a gente sabe, os vídeos foram feitos durante esta delação. Entretanto,
Neste momento, não tem o vídeo. O juiz Sérgio Moro retirou o sigilo apenas deste termo, então nós sabemos também se tem quantos termos são. Ele tirou apenas o sigilo do anexo número 1, que ele entendeu que tem relação com esta ação penal, e também ele tirou o sigilo do termo, justamente do contrato assinado pela Polícia Federal e pelo ex-ministro Antônio Palocci, em que eles acordam como esta delação foi feita, a delação que foi toda feita pela Polícia Federal, nas salas da Polícia Federal. Eu volto com vocês. Muito obrigada, nossa querida Isabela Camargo. Não, e a gente tem que só lembrar da questão, quando você falou só documento escrito, evidentemente a delação ela foi firmada com a Polícia Federal mediante o que foi falado e algum indício do que está relatado, né? Então, esse é o primeiro ponto que é importante a gente dizer. Eu só queria saber como é que seria a divulgação disso. Teria a descrição, né? A transcrição, perdão, do que ele falou. Ou vídeo, ou seria vídeo, porque realmente a gente sabe que tem muito mais impacto quando você aparece o próprio, nesse caso, delator, né, o ex-ministro Antônio Palocci, falando numa gravação, revelando isso, o impacto é muito maior. A gente já viu esse filme antes, em outros momentos, quando surgiram os vídeos do Marcelo Odebrecht claro, relatando como é que era a corrupção, e outros diretores, donos de empreiteiras também, sempre tem um impacto muito maior, porque é muito diferente você ler algo do que você ouvir a própria pessoa relatando. E o momento vai gerar polêmica no momento da divulgação, mas já era esperado, o Ministério Público já estava dizendo isso, que sairia em breve a delação. A princípio, pelo que eu ouvi ali, não tem muita novidade em relação ao que já tinha sido ouvido. Em relação ao que foi falado, eu também ia dizer, né? Na verdade, a latação, o primeiro documento divulgado, o que o Palocci diz aí? Né? Que o Lula tinha um protagonismo na relação de propina, na distribuição de cargo na Petrobras, e que em alguns momentos ele chegava a esbravejar quando algo não saía de acordo com o que ele queria. Isso já tinha sido divulgado. Isso já tinha sido divvado. A novidade vai ser se aparecer ele agora, ele falando essas coisas. Tem os detalhes aqui. Eu estou lendo aqui um anexo, estou lendo agora o anexo. São 11 páginas, eu cheguei até a página 5. Então, eu vou fazer aqui um resumo, depois vou continuar lendo para trazer informação. O Palocci, ele está fazendo assim um cenário aqui na delação de como se chegou à partilha de diretorias da Petrobras. O que existia? Qual era o cenário? Ele estabelece 2 grupos no governo. Um seria um grupo programático, ou seja, que havia um programa para o PT seguir e que este programa teria apoio de grandes partidos, entre eles o PSDB. Então, quem fazia... o PSDB. Quem faria parte desse grupo? Miro Teixeira, Luiz Gusquem e José Genuíno. E o Palocci também desse grupo programático. O que esse grupo programático imaginava? Que eram necessárias reformas constitucionais e estruturais. Então, o PT, no governo, ia fazer a reforma da Previdência, a reforma tributária e do Judiciário, que eram demandas dos grandes partidos. Então, a gente imagina aí, ele fala claramente até do PSDB, ajudaria o PT nestas reformas programáticas, porque teria apoio da oposição. Primeiro mandato, Otávio, está situado no... Primeiro mandato. Bom, e que havia um outro grupo que se opunha a este grupo, que era um grupo pragmático. Ou seja, então ele cita aqui quem seria desse grupo pragmático. Ele diz que é José Dirceu, Marco Aurélio Garcia e, eventualmente, Dilma Rousseff. Então, um grupo ali disputando no início do governo Lula. Mas o grupo pragmático... O grupo pragmático era o seguinte, era pegar pequenos partidos para dar governabilidade. Então, pelo comprar pequenos partidos para dar governabilidade. Isso, era pragmático. O grupo pragmático visava basicamente a aliança com pequenos partidos visando a composição de governo. Não necessariamente comprar, Maria. Eu me pergunto o que interessa isso num processo criminal. Sério mesmo. Eu já fiquei com uma dúvida em relação, porque nesse primeiro mandato, a Dilma, por exemplo, tinha um papel menos ligado à articulação política, né? Ela foi ministra de Minas e Energia. A participação da Dilma aqui, ele diz assim, o grupo pragmático, ele diz, José Dirceu, Marco Aurélio Garcia, vírgula, às vezes também com Dilma Rousseff. Então, ele também... Não era protagonista. Não era protagonista. Claramente, está querendo dizer o seguinte, tinha um programático que queria pensar o país mais como uma grande... Exatamente. E o pragmático que, até assim, eu não sei mais detalhes, mas foi o que prevaleceu, que partiu pela negociação com os pequenos partidos, foi quando ali começou a se negociar com o PP, com o PR... E ele via para a cara dele dizendo que era do programático.
Isso. Ele e Palocci. Bom, aí vamos lá. Aí vamos lá. Aí tem aqui as nomeações. Quer dizer, aqui, aí está avançando aqui, eu estou lendo... Você quer que eu converse um pouquinho com o Valdo? Não, tem mais informação? Até a página 5 então vamos lá. Depois que eu vou até a página 11. Vamos lá. Aí ele está contando aqui como é que se deram as nomeações para a Petrobras, que esses grupos aí. O que eu achei, eu não tinha ouvido até agora, que houve um diretor que ficou do governo Fernando Henrique, que era Rogério Manso. Era um diretor, ele era... Quem é esse diretor? Rogério Manso? Rogério Manso. Então, deixa eu só achar aqui, eu vou pedir perdão aqui para o assinante, que eu estou lendo aqui neste momento. Então, Quem ficou foi o Almir Barbaça, o Renato Duque, vamos lá, o Renato Duque teria sido uma nomeação a pedido de empresários que tinha relacionamento com José Dirceu. Então, o Renato Duque, isso também não é novidade, né, Paulo? Não. É a história do Renato Duque. Que Renato Duque possuía elevada qualificação, etc, etc. Bom, aí depois ele diz que Renato Duque participou de uma estranha entrevista prévia, as palavras do Palocci, com o Silvio Pereira, para alinhar sua atuação em prol do partido. No Mensalão também a gente já tinha essa participação do Silvio Pereira ali na montagem do governo, no loteamento de cargos, isso também já tinha. Ele participava então ele diz assim, Rogério Manso era diretor de abastecimento da Petrobras. Antecessor de Paulo Roberto Costa. Antecessor de Paulo Roberto Costa. E aqui que começa a encrenca. Ele diz o seguinte, foi o único diretor do governo Fernando Henrique que permaneceu no cargo após a entrada do governo Lula. Que a manutenção do Rogério Manso foi uma indicação do colaborador, do Palocci, consoante com seu objetivo de aproximação política com o PSDB. Então, o que o Palocci está dizendo é que ele manteve um diretor do governo Fernando Henrique para acenar para o PSDB em troca desse apoio para essas reformas programáticas, que são a reforma judiciária, a reforma tributária e da Previdência. Só que entra a Odebrecht aqui, segundo o depoimento do Palocci. Segundo ele, a Odebrecht entrou em conflito com o Rogério Manso, então o diretor do governo Fernando Henrique, né, o Tucano, porque não encontrou espaço para negociações ligadas ao preço da nafta para a Braskem, episódio que já apareceu nas relações premiadas, mas eu não lembro desse detalhe, eu sinceramente não lembro desse nome do PSDB, não lembro desse nome. Também é até novidade. Então, o que acontece? Então, esse Manso, que esse grupo programático estava querendo manter para ter ali um suposto apoio... Não só porque não cumpriu expectativas do Odebrecht e aí entrou Paulo Roberto Costa. Isso, exatamente. Como Chechel antecipou. Também é conhecida. Então, o Pedro Novis, o Alexandrino Alencar, que se tornaram personagens importantes nas relações da Odebrecht, relatavam. Então, segundo ele, foi uma aliança da Odebrecht com o Partido Progressista que passou a atuar para derrubar Rogério Manso da diretoria. Isso porque o Partido Progressista estava apoiando fortemente o governo e não encontrava espaço em ministério e nas estatais. E aí que entra a delação do Palocci, que, observando este cenário, Luiz Inácio Lula da Silva decidiu resolver ambos os problemas, ou seja, o problema do PP e o problema do Odebrecht, indicando Paulo Roberto da Costa para a diretoria de abastecimento. Que isso também visava garantir, palavras de Palocci, espaço para ilicitudes. Ou seja, ele acusa o Lula de ter indicado Paulo Roberto da Costa para garantir apoio do PP, mas também para garantir espaços para ilicitudes, como atos de corrupção, pois atendia tanto a interesses empresariais quanto partidários. E parará. Então, eu estou aqui na página 5. Maria, eu vou continuar lendo, para trazendo mais informação. Então, por enquanto, não tem novidade. Essa informação aparece na delação de Alexandrino Alencar, que é um ex-executivo da Odebrecht. Até agora não tem novidade. É a hora de cruzamento, né? O mesmo enredo aparece. Até agora não tem realmente novidade, porque até agora... O próprio Palocci, já tinha saído informações sobre a delação do Palocci, ele falou assim, que o Lula não só tinha conhecimento, como comandava todo o esquema. Ele era o... Eu esqueci a expressão que ele usou, ele era... Pois é, eu também estou tentando lembrar. Famosa.
como é que você lembra, Flávio? O Palocci chegou a fazer uma expressão famosa sobre o Lula, que o Lula não tinha só conhecimentos, como comandava todo o esquema, ele era grande chefe. Não me recordo. É alguma coisa com relação a isso, eu não lembro bem, mas até agora não tem muita novidade sobre o que a distribuição das diretorias da Petrobras. O Lula já negou, disse que não participava, mas assim, a informação sobre a divisão de cargos ali do Lula ter conhecimento disso, já é sabido sobre isso já, não tem novidade. Agora, Valdo, independentemente do mérito da delação, que é importante, mas uma questão que eu acho que vai ficar agora em evidência é a seguinte: nós estamos na semana da eleição. Quando o juiz Sérgio Moro decide retirar parte do sigilo da delação do ex-ministro Antônio Palocci, na segunda-feira que antecede o domingo da eleição, nós temos aqui algo que vamos atribuir a uma circunstancialidade, quer dizer, não, é porque foi um momento, por acaso, ou haverá chumbo grosso no sentido de desconfiar. Outra coisa, não há sinais trocados. Estou fazendo o papel do advogado do diabo, no sentido de que eu sou a favor da transparência de tudo. Eu quero saber tudo o que foi dito sempre. Agora, temos as circunstâncias e os momentos em que isso acontece. Divulga-se, portanto, por parte do Judiciário, o ministro Sérgio Moro divulga parte da delação, dias depois da gente ter a decisão do ministro Fux do STF, anulando a decisão do ministro Lewandowski do STF, que permitia uma entrevista com o ex-presidente Lula, que está no cárcere. A questão da entrevista do ex-presidente Lula é polêmica e a gente é preciso checar exatamente como é que foram os pedidos, porque é o seguinte, existia uma decisão da juíza lá da Vara de Execuções Penais, da VEP, é isso, né? Execuções Penais. A juíza da Vara de Execuções Penais era contra, ela não tinha permitido a entrevista do Lula. Ela tinha negado essa entrevista do Lula de qualquer forma. Depois, aí eles entraram na justiça, lá em Brasília, e o Lewandowski concedeu. Aí eu não sou especialista nesse detalhe, eu teria que checar melhor, mas parece que esse era um caso para ser decidido pela juíza da VEP, da Vara de Execuções Penais, e não pelo ministro Ricardo Lewandowski. Agora, uma vez o ministro Ricardo Lewandowski tendo concedido, questiona-se muito se Luiz Fux poderia ter revogado a decisão dele. Ou seja, polêmica de tudo quanto é lado. Não, e assim, nesse arcabouço jurídico, né, você tem a polêmica da questão da entrevista, mas também tem a questão de José Dirceu estar solto, enquanto condenado, podendo também, de alguma maneira, falar o que quiser, inclusive com a campanha do PT. Esse dia ele falou uma coisa que a gente tem até muita gente da própria campanha do Bolsonaro reclamando, e com razão, de certa forma, é o seguinte, estão criticando o Bolsonaro, e tem que criticar mesmo, na hora que ele disse que só aceita um resultado de uma eleição se eu ganhar. Depois ele está consentindo, até o general Milton Mourão, que foi desautorizado por ele, meio que desautorizou, claro que não desautorizou, mas falou, olha, na hora, se perder, perdeu, não tem o que fazer. Então, o pessoal agora estão tentando consertar o erro do Bolsonaro. Mas o Zé Dirceu tem dito por aí que se eles não vencerem a eleição, então a única saída é tomar o poder. Bom, enfim, voltei mais um trechinho. Agora eu vou falar do PMDB. A gente já falou aqui de como é que foi a composição, a divisão ali. Qual a página está isso aqui? Da direita. Eu tô na 7. Aí ele vai contar aqui, a delação do Palocci conta aqui, que começou a pressão do PMDB, que não possuía nenhuma posição na Petrobras, pela diretoria internacional. Todos sabiam ali, segundo Palocci, que Nestor Cerveró, então diretor internacional da Petrobras, representava os interesses do senador Delcídio do Amaral, que, a partir desse momento, surge um deputado do PMDB de Minas, Fernando Diniz. Famoso. Segundo Palocci, aqui palavras do Palocci, reconhecidamente, notadamente corrupto, que passou a defender a entrega da diretoria internacional da Petrobras para o PMDB. Segue Palocci dizendo o seguinte, que esse pleito do Fernando Diniz de emplacar a diretoria internacional para o PMDB tinha o apoio de Henrique Alves, Eduardo Cunha e Michel Temer. Então, que esse trio, repetindo, Henrique Alves, Eduardo Cunha e Michel Temer, conseguiram, segundo palavras do Palocci, fazer o Lula nomear Jorge Zelada para a diretoria. Então, a partir daqui, o Palocci, ele começa a citar todos os contratos de propinas,
segundo ele, larga margem de propina. Então, nessa diretoria do PMDB, segundo Palocci, usa o termo larga margem de propina para beneficiar, entre outras empresas, também a Odebrecht. E por aí, então, portanto, aí a gente tem aqui, eu estou na página 7. Aí cita aquele contrato que foi fechado com a Petrobras, com a Odebrecht, de prestação de serviços no exterior para a Petrobras, de 800 milhões e 300 mil, de 800 milhões, que depois teve quando a Dilma assume, tem uma grande confusão. A Dilma reclama disso, a Graça Falso reclama, esse contrato é reduzido para 300 milhões, mas era um contrato realmente que muita gente suspeitava, porque dava para a Odebrecht um contrato milionário, de 800 milhões de dólares, para a Odebrecht prestar serviço para a Petrobras no exterior. Isso foi... Então, de novo, não é novidade, mas está aqui só falando sobre isso. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula diz que a conduta adotada hoje pelo juiz Sérgio Moro apenas reforça o caráter político dos processos e da condenação injusta imposta a Lula. Acrescenta que Moro, por iniciativa própria, juntou ao processo o depoimento prestado por Antônio Palocci na condição de delator, com o nítido objetivo de tentar causar efeitos políticos contra Lula e seus aliados. A defesa de Lula diz também que Palocci mentiu mais uma vez, sem apresentar nenhuma prova sobre o ex-presidente.